Hoje nós vamos falar sobre o tema Vida Leve. Quantos aqui, antes da gente ler o texto, antes da gente começar, quantos aqui gostariam de ter uma vida mais leve e, ao ver esse tema, entende que é uma coisa boa que você deseja para a sua vida, amém? Deseja uma vida mais leve? Amém? Sinal de que vocês estão percebendo que a vida não está tão leve assim, não é? Eu gostaria de trazer então essa mensagem para vocês nessa manhã, a mensagem que Deus preparou para a gente. E eu vou ler dois textos inicialmente. 2 Coríntios 4,17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E aí o apóstolo Paulo, mais à frente, no capítulo 11, versículos 23 a 28, ele vai explicar o que ele está chamando de leve e momentânea tribulação. Então, 2 Coríntios 11, 23 a 28 diz: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. E aqui já vou só dar uma explicação. É uma quarentena menos um porque a lei proibia acima de 40 chibatadas, porque a pessoa morria. Então esse era o limite para castigar alguém sem que ele morresse. 5 vezes ele recebeu isso. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. E agora vocês devem estar pensando assim: pastor, vida leve? O senhor não tomou café da manhã, não está enganado, não abriu o texto errado? É isso mesmo, pastor? Vida leve? Será que o pastor não está ficando louco? Não, se alguém estava louco foi Paulo, porque ele que disse que isso era uma leve e momentânea tribulação, não fui eu. Mas a gente sabe que Paulo não estava louco, ao contrário, ele era um homem sábio, com uma experiência profunda com Deus, estava vivendo a sua vida dedicada ao Senhor e experimentando uma vida que realmente vale a pena viver, amém? Então, eu li esse texto todo para mostrar para vocês que nem sempre uma vida leve significa que nós vamos mudar as circunstâncias exteriores, né? Eu vou explicar logo mais então esse contexto, mas antes de entrar no texto propriamente, antes de entrar na Bíblia, naquilo que o apóstolo Paulo pode nos ensinar sobre uma vida leve, vamos pensar na nossa realidade hoje aqui, amém? A realidade tem se tornado pesada para muita gente, sim ou não? A vida tem se tornado pesada para muita gente nos nossos dias. Nós temos inquietações, temos muitas vezes decepções com amigos, decepções no trabalho, decepções com a política. Eu duvido que exista alguém, não importa se você é de direita, de esquerda, o que você é, que não se decepcione com a política. Alguém que já se decepcionou com a política? Só não se decepcionou aqueles que são mais espertos e nunca esperaram nada dos políticos. Esses não se decepcionam porque já sabem que não virá coisa boa. Mas nós temos decepções frequentemente. Nós temos que lidar com essas coisas. Nós temos problemas, temos lutas. E o pior do que problema, pior do que luta, é a desesperança. É quando você olha para a situação, olha para a vida, olha para o futuro e não consegue ter ânimo, encontrar um motivo para seguir adiante. Quando vem um problema e você está animado, você vence o problema e passa por cima dele. Quando você está cheio de vida, cheio de fôlego, se o problema demorar um pouco, você tem energia para superar aquilo. Se demorar um pouco mais, você vai chegar lá.
Mas muitas pessoas nos nossos dias estão vivendo uma vida pesada, uma vida em que existe desesperança. Eu diria que nos nossos dias os mais velhos estão com medo e os jovens sem esperança. Os mais velhos estão com medo porque a vida está mudando muito rápido. Antigamente, de uma geração para outra, as coisas não mudavam muito e os pais preparavam os filhos preparavam os seus filhos. Hoje, os mais velhos, vamos dizer assim, quem é da minha idade para cima, olha para o futuro com medo e diz: como é que vai ser daqui a 10 anos? As coisas estão mudando tão rápido. Tão rápido, como é que vai ser daqui a 20 anos? Como vai ser o mundo onde os filhos e os netos da gente vão viver? Né? E os mais jovens olham para a vida com desesperança, porque eles pensam: bom, eu estou entrando numa faculdade, será que essa área em que eu estou me preparando, estou estudando, vai existir daqui a 10 anos? Quando eu me formar, será que isso ainda vai existir trabalho nessa área? Ou a inteligência artificial já vai ter dominado tudo? O emprego para o qual eu estou me preparando vai existir daqui a 10 anos? Quantos jovens nunca pensaram isso? Não é? Então, a vida tem se tornado pesada para muita gente. E eu não gosto dessa história de ficar falando que a geração atual é uma geração fraca, isso, aquilo, porque eu acho isso, primeiro, denuncia a idade, né? Demonstra um certo saudosismo, uma desesperança que eu não acho que combine muito com o que a palavra de Deus nos ensina. E segundo, que falar mal da geração atual é falar mal da geração dos nossos filhos. E eu não vou falar mal da geração das minhas filhas. E se realmente for uma geração fraca, é culpa nossa que não soubemos prepará-los para a vida. Mas a verdade é que nenhum de nós está realmente preparado. Que geração conseguiu se preparar por uma mudança tão rápida como está acontecendo? Aqui não escapa ninguém. Os mais velhos, os mais jovens, todos nós fazemos parte de uma geração em que as coisas estão mudando muito rápido, em que existe muita inquietação, e isso tem tornado a vida pesada para todos. Não porque essa é uma geração fraca, mas simplesmente porque é uma geração que está vivendo um tempo muito difícil. Um tempo de angústias, um tempo de, muitas vezes, desesperança, um tempo em que as pessoas se veem aflitas por não saber como se preparar para aquilo que nem sabe o que vai ser. Como é que eu me preparo para a vida daqui a 20 anos se eu nem consigo imaginar como é que isso vai ser? Isso tem trazido muitas angústias, muitas lutas, muitas pessoas sem capacidade de enfrentar os problemas, sem perder o ânimo e a fé. Enfrentar problemas todo mundo enfrenta, mas hoje muita gente está enfrentando os problemas e perdendo o ânimo, perdendo a fé. Então, eu não posso mudar as circunstâncias da sua vida. Eu não posso mudar as circunstâncias do mundo aí fora. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje são alguns princípios na palavra de Deus, especialmente no exemplo do apóstolo Paulo, de como enfrentar a vida e torná-la mais leve. É a sua atitude em relação a si mesmo, em relação a Deus, em relação à vida, que vai tornar a vida mais leve. Foi o apóstolo Paulo que passou por toda aquela luta que ele relatou ali, de apedrejamento, naufrágios e tudo aquilo. Foi ele quem disse que a luta que ele passava era leve e momentânea. Então o que eu quero dizer para você, as circunstâncias a gente não consegue mudar, simplesmente. Eu não consigo trazer aqui uma mensagem que vai mudar todas as circunstâncias da sua vida e anular todos os seus problemas. Eu não consigo trazer uma mensagem para você que vai fazer o mundo se tornar um lugar melhor para se viver. Mas eu posso dizer para você que se você cultivar certas atitudes, uma visão diante das coisas, a sua vida vai ser mais leve. Amém? Então é isso que nós vamos ver agora. Em primeiro lugar, eu vejo muito claro, muito forte na vida do apóstolo Paulo, uma visão da eternidade. Você precisa ter uma visão da eternidade. Eu falei um pouco sobre isso na última vez em que preguei no Salmo 23. 2 Coríntios 4,14, está dentro do contexto em que ele fala dessas tribulações, não é? Diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Por que é que Paulo considerava toda aquela luta que ele passava pequena, leve e momentânea?
Do ponto de vista natural, não seria nem leve nem momentâneo. Durou muitos anos, o seu ministério durou muitos anos. E leve também, vamos convir aqui, que 5 vezes aquelas 39 chibatadas, ou 3 naufrágios, não é algo muito leve não, né? Olhando do ponto de vista natural. Mas Paulo tinha uma visão espiritual tão profunda. E veja bem, quando eu falo de visão espiritual, de visão da eternidade, não é só uma visão de que lá no céu nós vamos ter as coisas resolvidas. É que a visão da eternidade invade o presente e a vida dele. Ele não tinha 2 vidas, a vida presente e a vida eterna. Ele tinha uma visão da vida em que o eterno invadiu o presente, em que a vida dele estava imersa nas realidades espirituais. Ele tinha uma visão da eternidade que fazia com que os sofrimentos, as lutas do momento presente, e na época dele também existiam dificuldades, também existiam lutas, tudo isso parecia pequeno. Então, uma das coisas boas de a gente ser cristão é que a gente já sabe o final. Sabe, o Apocalipse é o maior spoiler de todos os tempos. Eu fui lá e vi o último capítulo da história, vi como é que termina, então estou tranquilo. Entenderam? A eternidade está revelada na palavra de Deus. O que vai ser depois daqui está revelado. A volta de Jesus está revelada. A nossa vida eterna com Deus está revelada. Novos céus e nova terra está revelado. O diabo aprisionado no lago de fogo para sempre está revelado. O fim do diabo está revelado. Amém? Então, quando a minha vida não é só o horizonte dos próximos anos que eu vou viver, mas a minha vida é uma vida integral, que inclui a eternidade. E eu sei, eu fui lá e li o último capítulo e vi que a história acaba bem. Qualquer dificuldade aqui é leve e momentânea. É isso que torna a vida leve. Agora, se você, em vez disso, tem uma visão pequena, uma visão limitada ao mundo material, limitada aos poucos anos de vida que você ainda tem, limitada às realidades do mundo natural, do dinheiro ou da falta de dinheiro, do trabalho ou da falta de trabalho, da saúde, da doença, você está limitado só a isso aqui? Vai ser difícil você ter uma vida leve. Vai ser difícil você ter uma vida leve. E eu digo para você que mesmo quem tem muito dinheiro, não está tendo uma vida leve não. Ele está podendo comprar certos confortos, mas muita gente com muito dinheiro está tirando a vida, porque tem dinheiro, mas não tem nenhuma esperança. Se a sua visão for pequena, for reduzida a esse mundo aqui, vai ser muito difícil você ter uma vida leve. Gente, do ponto de vista natural, você vê que o seu tempo de vida está acabando. Imagine que você tenha muito dinheiro, mas só tem mais 2 anos de vida. A pessoa vai ficar feliz ou triste? Vai ficar triste. Porque o muito dinheiro dele vai continuar, mas a vida dele vai acabar. Se você olha para a vida do ponto de vista natural somente, você está envelhecendo. Nós estamos cada dia mais próximos da morte. Quem é que vai ficar feliz olhando só para a realidade natural? Sem uma visão da eternidade, sem uma visão de como a sua vida é preciosa para Deus, sem uma visão do amor de Deus, sem uma visão de que existe uma vida eterna para ser desfrutada na presença de Deus, onde um dia não haverá mais pecado, não haverá mais morte, não haverá mais violência. Se você não tiver a consciência de tudo isso encharcando a tua vida hoje, como é que você vai ter uma vida leve? Então o grande problema dos nossos dias, eu acredito que seja o fato de que nós somos bombardeados, influenciados por uma visão natural. Nós nos distraímos demais com as coisas dessa vida e estamos perdendo a perspectiva de uma visão eterna. Sabe quando você olha para uma pessoa e só de olhar para ela você vê assim, essa pessoa é uma pessoa que tem vida com Deus? O que é isso? É alguém que anda com Deus e que tem uma visão da eternidade. Já outros crentes creem em Deus, entregaram a vida para Jesus,
leem a Bíblia, dão seu dízimo, mas estão com uma vida totalmente terrena, tão limitada, tão pequena, falta tanto da visão espiritual, da visão da eternidade, que você olha para eles e a vida deles é igualzinha à vida de um não crente. Eles vivem do mesmo jeito que um não crente vive. Eles reagem a um problema de saúde, a um desemprego, a um problema financeiro, do mesmo jeito que um não crente. Porque toda a sua esperança está nesse mundo. E a Bíblia diz que se a nossa esperança nesse mundo se limita a esse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então, eu vi certa vez uma história, por exemplo, que ilustra essa questão da visão da eternidade. Contava de um casal de missionários que passou muitos anos, gastou a sua vida servindo a Deus num país estrangeiro. Foram ser missionários em um país de muitas dificuldades, de muitas lutas, muitos sofrimentos, e eles foram para lá servir a Deus e gastaram a sua vida servindo a Deus como missionários, pregando o Evangelho. Um dia, já mais velhos, voltaram para a sua terra, para o seu país, e quando voltaram, lá no aeroporto estava chegando também um time, não me lembro que esporte era, se estava lá, um time que tinha conquistado vitórias e estava de volta, e havia uma torcida ali, gente que foi no aeroporto para receber aquelas pessoas, e estavam ali comemorando a chegada daquele time, e não tinha ninguém para celebrar a chegada deles em casa. E o homem ficou triste com aquela situação e disse assim: olha só, a gente gastou 30 anos da nossa vida servindo a Deus lá fora, e a gente volta para casa, não tem ninguém para nos receber aqui. Para receber esses caras aí só porque ganharam um jogo, tem um monte de gente. A esposa daquele missionário, então, um pouco mais sábia do que ele, disse assim: amor, nós não chegamos em casa ainda. Amém? A visão espiritual tem que determinar tudo o que você faz na vida. Tem que determinar a sua posição diante das coisas, a sua reação emocional diante dos problemas que surgem. A visão espiritual dela naquele momento de dizer assim: olha, nós não chegamos à nossa casa ainda, nosso lar não é aqui, tem algo melhor esperando por nós, fez com que a vida fosse mais leve para ela. Ao passo que, naquele momento, impressionado pela realidade natural, o homem teve uma vida mais pesada. Então, ter uma vida leve, uma vida pesada, depende muito de como você está lidando com as coisas, como você está permitindo que a visão da eternidade influencie o seu presente. Em 2 Coríntios 4,18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, não atentando nós nas coisas que se veem, não estou preocupado com aquilo que os sentidos veem da realidade natural, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O apóstolo Paulo contou o segredo aqui: eu não estou prestando atenção nas coisas naturais, eu estou prestando atenção nas coisas que não se veem. Ninguém está vendo, mas existe, e é mais forte, mais verdadeiro do que aquilo que se pode ver. A presença de Deus na sua vida é mais forte do que qualquer coisa material que as pessoas podem ver, amém? E Paulo está dizendo: é nisso que eu presto atenção, nas coisas que são eternas. Eu sempre me lembro da irmã Cacilda, foi uma senhora muito dedicada, uma irmã muito dedicada aqui na igreja, uma pessoa de oração, todo mundo buscava ela para pedir oração e etc. E eu fui certa vez visitá-la quando ela teve um câncer. Primeiro ela teve um câncer e foi curada, e alguns anos depois ela acabou tendo uma nova enfermidade da qual ela faleceu. E quando eu fui visitá-la, em primeiro lugar eu tive que esperar as pessoas saírem da casa, porque ela estava orando pelas pessoas. E quando eu cheguei, fui lá para consolá-la, porque ela estava doente. Perguntei: como é que está a irmã Cacilda? Ela respondeu assim: melhor que isso, só no céu. Sabe aquele tipo de visita que você vai fazer? Nosso irmão aqui na capelania deve ter vivido isso muitas vezes, que você vai fazer a visita e você que sai consolado, porque você está diante de uma pessoa que tem uma visão da eternidade. Amém?
Filipenses 3, 18 a 21 diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Vamos ver quem são esses inimigos da cruz de Cristo? Será que são os ateus? Será que são os comunistas? Será que são... Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Ele diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Os inimigos da cruz de Cristo que Paulo está falando são as pessoas que só têm uma visão terrena e não têm uma visão da eternidade. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Paulo disse assim: nossa pátria está nos céus. Isso faz os sofrimentos da vida aqui serem muito mais leves. E veja bem, é uma realidade. Não é algo simplesmente para iludir você. Olha, lá no céu vai estar tudo bem, então aguenta firme aqui. Não é uma ilusão, gente. A vida espiritual é mais palpável, mais verdadeira, vamos dizer assim. É mais profunda, é uma realidade inegável para todo aquele que conhece o Senhor Jesus. Gente, Jesus vai voltar mesmo. Nós vamos viver a eternidade na presença de Deus mesmo. A vida não é só isso daqui, não. Não acaba daqui a alguns anos quando você morrer, não. Nós somos seres eternos e você tem que se lembrar disso o tempo todo, e é isso que vai tornar a sua vida mais leve. Amém? Segundo lugar, outra visão que precisa ser cultivada por nós é uma visão do propósito. Quando você entende o propósito da sua vida, a sua vida se torna mais leve. Não existe vida mais pesada do que a vida sem propósito. Uma pessoa, como eu disse, pode ter dinheiro, pode ter saúde, pode ter as coisas mais importantes da vida. Se ela não tiver um propósito, a sua vida vai ser pesada. O propósito faz com que você seja unido, linkado ao que Deus está fazendo, ao que Deus está operando no mundo. Essa visão da eternidade, como eu disse, não é simplesmente uma visão do que vai acontecer no futuro, mas ela tem a ver com o propósito da sua vida aqui. Então eu quero falar com você agora sobre uma visão do propósito. Você tem clareza de que existe um propósito na sua vida aqui? E de que as coisas que você vive, os seus relacionamentos, tudo o que você faz tem a ver com um propósito? Sabe, muita gente pensa que propósito, chamado, essas coisas tem a ver com o ministério pastoral. O pastor tem um chamado, o pastor tem um propósito. Não, você tem um propósito, Deus tem um propósito para a sua vida. Ele não deixou ninguém de fora, não é algo preparado para pessoas especiais que fazem parte de um clero, não, é para a tua vida tem que ter propósito. E esse propósito tem que transcender a visão natural e tem que ser algo que venha do coração de Deus. Significa que você está aqui nesse mundo para fazer diferença, para influenciar vidas, para abençoar vidas, para manifestar o amor de Deus, para manifestar o conhecimento de Deus. Você está aqui como um enviado de Deus a esse mundo. Amém? Quando nós entendemos isso, as coisas se tornam mais leves. Estou aqui cumprindo um propósito. Se tiver que passar por uma luta, faz parte do propósito de Deus. Vamos lá. Eu não vou vencer a luta só para chegar num lugar de conforto. Eu vou vencer a luta para cumprir um propósito de Deus para a minha vida. Então, a falta de propósito é aquilo que traz mais peso na vida de alguém. Quando você não encontra o significado da sua vida, ou quando você encontra o significado da sua vida numa coisa pequena, passageira, que não merece ser fruto da sua atenção, a vida se torna muito pesada. Eu não estava fazendo um estudo de Filipenses quando eu preparei essa palavra,
Mas fora os 2 primeiros textos de 1 Coríntios, todos os textos são no livro de Filipenses, coincidentemente. Porque Filipenses é o livro onde Paulo fala da alegria de servir a Deus com um propósito. É um livro que fala a palavra que eu achei mais adequada para explicar a mensagem do livro de Filipenses é otimismo indestrutível. Sabe, não tem nada que abale o cidadão que tem uma visão de propósito como Paulo tinha, e como ele revela ali no livro de Filipenses. É um otimismo indestrutível. Ele estava preso quando escreveu essa carta. E ele liga para isso? Nada. Fica abalado por isso? Nada. Ele estava cumprindo um propósito e sabia que Deus continuava com ele nos momentos difíceis. Agora, triste é você passar por um momento difícil e saber que isso é fruto de você estar longe da vontade de Deus. Pesada é a vida de quem passa por lutas e sabe que essas lutas são fruto apenas dos seus pecados, dos seus erros, da sua frieza espiritual, do seu afastamento de Deus, da falta de foco em cumprir um propósito de Deus, de estar numa vida medíocre, como todo mundo nesse mundo aí, simplesmente procurando prazer em alguma coisa qualquer. Aí sim a vida fica pesada. Mas se você está passando por lutas, dificuldades, mas está cumprindo um propósito de Deus, você vai ter esse otimismo indestrutível que Paulo tinha. Eu vou ler alguns versículos para vocês. Filipenses 1:6. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Existe uma boa obra para ser cumprida. Ou seja, Paulo tinha propósito. E não só ele, mas ele fala da boa obra que Deus começou em vós. É para todos nós. Quando nós estamos envolvidos, a nossa vida faz parte de uma boa obra, a nossa vida faz parte de algo que vale a pena lutar, a vida fica mais leve. É triste ver gente que tem até vontade, tem ânimo, tem disposição, mas está canalizando isso por uma obra que não vale a pena. Muita gente está lutando por coisas erradas, está entregando a sua vida por ideologias que não valem nada. Muita gente está lutando, tem um propósito, mas um propósito que não vale nada. Um propósito terreno, um propósito falso, um propósito que vai ser uma frustração. Não vai abençoar a vida de ninguém. Você tem um propósito maravilhoso de servir a Deus, manifestar o amor de Jesus nesse mundo. Amém? Em Filipenses 1:12 e 13 ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, o fato dele ser preso especialmente, perseguido pelo Evangelho, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ele está dizendo assim: irmãos, eu estou aqui preso, mas fiquem tranquilos, essas coisas que estão me acontecendo aqui, estão contribuindo para o propósito, porque eu estava solto, e eu pregava só para quem estava solto, mas agora que eu estou preso, eu estou pregando para os guardas que ficam acorrentados aqui junto comigo, eu estou pregando para outros prisioneiros, eu estou pregando aqui, e o propósito de Deus continua sendo alcançado. Amém? No capítulo 1, versículos 20 e 21, ainda em Filipenses, ele diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, eu vou cumprir o meu propósito. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. Se eu estou livre, com saúde, podendo correr o mundo para pregar, meu corpo vai glorificar a Deus. Se eu estou preso, se eu estou sendo fustigado com varas, como ele disse, se eu estou sendo apedrejado, Cristo vai ser engrandecido no meu corpo. O propósito de Deus vai ser cumprido. E ele diz: quer pela vida, quer pela morte. Se eu viver, eu vivo para Jesus. Se eu morrer, eu morro por Jesus. Quem tem um propósito tem uma vida leve. É a falta de propósito que torna a vida pesada. É o propósito vazio, sem sentido, que torna a vida pesada. E aí ele termina dizendo: porquanto para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Amém?
Viver é Cristo, morrer é lucro. Gente, esse tipo de pessoa é perigosa. Se você for inimigo dele, o que você vai fazer com um cara desse? Para ele viver é Cristo, morrer é lucro. Você fala, vou te matar. Ele fala, daí? Vou te soltar, tudo bem. Vou te prender, tudo bem. Faça o que você quiser. O propósito de Deus na minha vida vai continuar sendo cumprido. Amém? E no capítulo 3, versículo 14, ele diz mais uma vez, deixa claro como a vida dele era guiada por um propósito e como isso tornava a sua vida leve. Ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu estou caminhando dentro de um propósito divino. A minha vida faz parte de um plano divino. Não estou aqui simplesmente para ganhar dinheiro, não estou aqui simplesmente para descobrir coisas, para ter experiências. Eu estou aqui cumprindo um propósito divino. Amém? Em terceiro lugar, terceiro e último, está na moda hoje em dia falar 3 motivos, 3 coisas. Uma visão de comunhão. Para ter uma vida leve, você precisa ter uma vida de comunhão, uma visão que não é autocentrada. O que isso quer dizer? Paulo, vamos ficar na história dele. Ele vivia para si? Não. Ele estava construindo um império para ele? Igreja evangélica paulina dos últimos dias? Não. Igreja cristã, ministério apóstolo Paulo. Estava escrito isso lá? Não. Ele não estava vivendo para si. Ele estava vivendo para Deus. E vivendo para servir pessoas. E ele servia pessoas também não sozinho. Ele tinha companheiros de ministério. Ele trabalhava junto com outras pessoas. Ele trabalhava com pessoas e para pessoas. Tudo isso para servir a Deus e ao propósito de Deus. Não era uma vida autocentrada. O que é que eu quero? Quais são meus sonhos? Quais são meus desejos? Eu vou fazer isso porque eu quero ser feliz. Nada dessa conversa boba. Era alguém que estava focado em abençoar vidas, em trabalhar junto com outras vidas e fazer tudo isso para servir a Deus. Não era uma vida autocentrada, uma vida egoísta, em que o propósito de todas as coisas é ser mais feliz, é ter mais do que os outros, é competir com alguém. Não tem nada disso na vida de Paulo. Eu vou dizer para você, uma pessoa egoísta só pode ter uma vida pesada. Quanto mais egoísta você for, mais pesada é a sua vida. Parece uma contradição com o pensamento mundano, porque o pensamento do mundo é assim: se eu for pensar nos outros, eu vou carregar problema dos outros, não é? Eu já tenho meus problemas, vou me preocupar com os seus? Então a pessoa egoísta, ela acha que ela está se livrando de um peso. Ela diz assim: eu vou cuidar só da minha vida, eu não preciso me preocupar com você. E ele acha que isso vai ser uma vida mais leve do que a vida de alguém que está servindo outros, abençoando outros, fazendo algo para servir outras pessoas e abençoar outras pessoas. Mas é um tremendo engano. Porque pensa comigo, se você fosse egoísta, você não é, amém? Se você fosse egoísta, você estaria pensando só em si mesmo. Se eu não fizer por mim, quem vai fazer? Então, eu estou aqui para me dar bem, para ter sucesso, mas eu vou cuidar da minha vida. Sabe o que significa isso? Isso é a gênese da solidão. Porque se você é egoísta e você não se preocupa com os outros, você logo vai pensar também que os outros também devem ser egoístas e não estão nem aí com você. E aí o egoísta se sente sozinho. Quanto mais egoísta, mais sozinho você vai estar no mundo. Porque você sabe que se você não está nem aí com os outros também não estão nem aí com você. Você está sozinho. A vida fica pesada quando a gente é egoísta. A vida fica pesada quando a gente não partilha, não divide o que a gente tem. Ao contrário do que o
tolo do egoísta pensa lá fora. Ele acha que é difícil, ele acha que cuidar de outras pessoas, ajudar outras pessoas, abençoar outras pessoas, puxa, deve ser uma vida muito complicada, né? Não, é uma vida abençoada. Quanto mais você cuidar de outros, mais você vai ter consciência de que tem gente que vai cuidar de você também. E de que Deus cuida de todos nós. Amém? Então, a vida não pode ser uma vida autocentrada, não pode ser uma vida egoísta. Tome muito cuidado com as mensagens que você ouve hoje em dia. Muitas mensagens de autoajuda que estão para todo lado aí, está no seu Instagram na hora que você abre, está em todo canto. São mensagens ilusórias que levam o pensamento materialista, mundano ao extremo. Muitas vezes mensagens motivacionais que parecem bonitas, frases bem montadas, e os crentes estão engolindo aquilo como se fosse verdade. E são coisas totalmente distantes da palavra de Deus. A palavra de Deus é diferente desse mundo aí. A palavra de Deus tem outra lógica. Deus tem outra lógica. Tome muito cuidado com as mensagens que você está ouvindo. Muitas vezes até mensagens supostamente cristãs a gente tem ouvido que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Sabe, quando a gente fala contra essa teologia coach, essas coisas, deixa eu deixar bem claro, se você é um profissional e é um coach, ótimo. Exerça a sua profissão, não tem nada contra isso. O que a gente está muitas vezes denunciando aqui na igreja é que existe hoje em dia pessoas que estão pegando as técnicas do coaching e pegando a mentalidade do mundo e trazendo para dentro da igreja, pregando isso em vez de pregar a palavra de Deus. E muitas mensagens motivacionais que você às vezes assiste, ouve, parecem bonitas, parecem ter uma lógica, parecem fazer sentido, fazem sentido para a mentalidade mundana, mas não fazem sentido dentro do plano que Deus tem para a sua vida. É a palavra de Deus que tem vida para te dar. É a palavra de Deus que é inerrante. É a palavra de Deus que vai te mostrar o caminho. E o caminho de Deus é um caminho em que a gente abençoa, é um caminho que a gente divide, um caminho em que a gente reparte. E quanto mais a gente reparte e divide, mais doa, mais a gente tem de Deus. As mensagens motivacionais muitas vezes vão dizer para você que você é que vai ter o sucesso, e você que tem que fazer, e você. É tão autocentrado que acabam aprisionando as pessoas numa visão egoísta. Elas não percebem, mas elas estão se tornando cada vez mais egoístas e buscando a sua felicidade acima de todas as coisas. A felicidade se torna um ídolo para muita gente. Tome cuidado, leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai te ensinar como é ser verdadeiramente feliz. A palavra de Deus vai te mostrar um caminho onde a vida vai ser mais leve. E a vida é mais leve quando ela é compartilhada, quando a gente está disposto a abençoar. Amém? O texto que o Daniel leu aqui para a gente, quando ele foi nos ministrar no momento dos dízimos das ofertas. Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Você acredita nisso? Naquele momento, o apóstolo Paulo estava fazendo um resumo das coisas mais importantes que ele queria frisar. Ele dizia assim, eu estou indo embora, eu não vou voltar a ver vocês mais, eu quero que vocês guardem as coisas mais importantes. Uma delas é mais bem-aventurado dar do que receber. Então sirva outras pessoas, sirva a tua família. Pare de buscar simplesmente ser feliz e querer que todo mundo faça a sua vontade, os seus desejos. Para de viver simplesmente procurando que os outros supram as suas necessidades. Sirva a sua família, sirva os seus amigos, sirva esse mundo que está perdido aí, precisa tanto de Jesus. Sirva o estranho que você cruzou no caminho, e se você pregar o evangelho para ele, você entregou para ele a maior riqueza do universo. Viva para servir, viva para abençoar. A vida de quem serve, a vida de quem abençoa é uma vida leve. A vida do egoísta, do que está só autocentrado, buscando o seu sucesso, a sua felicidade, é uma vida triste e pesada, porque a cada decepção ele vai ficar mais cético. A cada decepção a vida vai ser mais pesada. Quanto mais ele acreditar que só ele tem que lutar por si mesmo e que ninguém está nem aí com ele, mais sozinho ele vai se sentir. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos uma vida de um homem que está se dedicando.
abençoando outras vidas, ele está junto com outros irmãos, ele está preso escrevendo cartas aos irmãos, gente. Ele está preso escrevendo para alegrar os outros, para dizer para eles não desanimarem. Enquanto Paulo estava preso, outras pessoas, líderes egoístas, gananciosos, estavam tentando tomar o lugar dele e a influência dele na igreja. Sabe o que ele respondeu? Nem ligo. Contanto que o evangelho seja pregado, por mim está tudo bem. Sabe o que é isso? É que você não é o centro do mundo. Paulo não era o centro do mundo. O centro do mundo era Jesus. E servir a Jesus era a única coisa que fazia sentido para ele. E servir a Jesus fazia com que ele servisse aos outros. E amenizava, diluía as decepções. As pessoas pisavam na bola com Paulo, ele não ligava. Quanto menos decepções você tem, mais leve é a vida, amém? Porque com Jesus você não vai se decepcionar. E nem vai ficar remoendo as mágoas, os ressentimentos das decepções que você tem com os outros. Sempre você vai ligar com a visão espiritual, com o propósito que você tem, e vai viver uma vida para abençoar outras pessoas. Tem gente com a vida amarrada, presa a ressentimentos. Eu ouvi certa vez uma frase muito bonita, eu presenciei uma cena que me marcou muito, em que o pai estava preocupado com o relacionamento dos filhos, e um dos filhos pediu perdão para o pai por alguma coisa, e o pai respondeu assim: eu não sou chorão, mas toda vez que eu vou falar essa história eu fico meio... O pai respondeu assim: filha, você não precisa me pedir perdão, você nasceu perdoada. Antes de você nascer, eu perdoei tudo que você pudesse fazer contra mim. Você nasceu perdoada. O pai não estava querendo que o filho pedisse perdão, queria só que as coisas se endireitassem, estava preocupado em abençoar a vida dos filhos. Ele não estava preocupado em receber um pedido de perdão, porque já tinha perdoado, antes até dos pecados acontecerem. Tem gente que é o contrário, vivendo cheio de ressentimentos, amarguras, quebrando relacionamentos por qualquer bobagem, cobrando quando alguém falha, guardando na memória e sempre trazendo de volta, remoendo, divulgando o erro, espalhando a fofoca. Em vez de viver uma vida de comunhão, você precisa viver uma vida para abençoar as pessoas, amém? Livre de mágoas, livre de ressentimentos, livre de decepções. As pessoas falham, mas viva para abençoá-las. Abençoe sua família, abençoe seus amigos, abençoe sua igreja. Viva para ser uma bênção para outras pessoas. A vida vai ser muito mais leve, amém? Eu quero ler para você alguns textos, pode aplaudir. Filipenses 1, 3-5 diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Eu agradeço a Deus quando eu lembro de vocês. Não tinha mágoa, ressentimento. Fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Era uma vida de comunhão, não era uma vida autocentrada, era uma vida para abençoar o outro. Filipenses 2, 1-4, se há pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, se há sentimentos bons que a gente pode cultivar, façam isso. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. As mensagens motivacionais de hoje em dia não vão dizer isso para você. Considerar os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, não seja egoísta, senão também cada qual o que é dos outros. E por fim, Filipenses 2, 19-21, espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Relacionamento.
Ele vai mandar alguém para ir lá se certificar de que as pessoas estão bem. Ele está preocupado com as vidas. Paulo era extremamente focado em tarefa, mas ele amava as pessoas, porque Deus ama as pessoas. E ele diz: a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim: o egoísmo é muito comum, mas esse Timóteo aqui é um cara bacana, que ele coloca em primeiro lugar a necessidade do outro do que a sua própria. Eu vou dizer para você, se você viver uma vida assim, como eu disse, eu não sei se as circunstâncias vão mudar rápido na sua vida. Talvez elas sejam difíceis nesse momento. O mundo não vai se tornar um lugar gostoso e tranquilo para viver. Mas a sua vida vai ser mais leve. Porque você, a sua comunhão com Deus, a sua visão da eternidade, a sua visão de um propósito, a sua visão não autocentrada, não egoísta, mas uma visão de comunhão, de servir, de abençoar, vai fazer com que você tenha uma vida mais leve. Amém? Se você quer isso, ore a Deus agora. Vamos buscar a Deus juntos. Amém? Queria que você baixasse sua cabeça um instante para que nós pudéssemos orar. A primeira oração que eu quero fazer é por você que entrou hoje aqui, talvez já tenha frequentado os cultos, mas ainda não tomou aquela decisão de entregar sua vida a Jesus. Você não abriu totalmente o seu coração para o Senhor, você não fez aquela oração convidando Jesus: entra na minha vida, perdoa os meus pecados, muda a minha vida. Se você ainda não fez essa oração de entrega da tua vida a Jesus, faça hoje. Talvez a vida esteja muito pesada, porque ainda está faltando o principal: Jesus de fato ser o Senhor da tua vida. E se você quer Jesus hoje, quer entregar a tua vida a Ele, basta uma oração, abrindo o coração, e Ele vai entrar. E se você quer fazer essa oração agora, levante a sua mão que eu quero orar pela sua vida, para que Jesus entre no seu coração, mude a tua vida, abençoe a tua vida e te traga salvação, perdão e uma vida nova em Cristo Jesus. Se você quer hoje entregar seu coração a Jesus, levante bem alto a sua mão para que eu possa ver você, para que eu possa orar pela sua vida. Alguém? Levante bem alto a sua mão se você quer hoje entregar seu coração a Jesus. Vem aqui à frente, você que quer fazer essa oração agora. Nossos irmãos estão aqui comigo, a gente vai fazer essa oração, vai colocar sua vida diante do Senhor Jesus, você vai clamar a Ele para que perdoe os seus pecados, entre na sua vida e Ele vai entrar, Ele vai fazer essa diferença, amém? Glória a Deus pela sua vida. Alguém mais? Se você está sentindo uma luta, você sabe que deve fazer isso, sabe que precisa, mas ainda não fez, hoje é o dia de você entregar o seu coração a Jesus. Hoje é o dia de você fazer essa oração que vai mudar totalmente a tua vida, vai abrir as portas do céu para que Deus possa te abençoar, em primeiro lugar com perdão, salvação e com uma vida nova, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês podem aplaudir ao Senhor por essas vidas. Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui. Coisa mais poderosa que existe nesse mundo é essa oração. Sabe por quê? Ela é simples, mas você está dizendo sim para Jesus. Ele morreu na cruz por você. O difícil Ele já fez. O difícil que ninguém podia fazer, Ele fez, morrendo na cruz pelos nossos pecados. O difícil, perdoar os nossos pecados, pagar lá na cruz o preço dos nossos pecados, Ele já fez. Aquilo que a gente não conseguia fazer, mudar a vida por nós mesmos, Ele nos trouxe esse poder. E quando você diz assim: Senhor, eu creio em Ti, entra na minha vida, pronto, conectou com aquilo que Ele fez. Ele pede de você somente que você abra o coração, o resto Ele vai fazer, e você vai ser uma nova criatura daqui para frente, vai experimentar muitas coisas que você nunca imaginou, amém? Então faça uma oração junto comigo e diga agora assim: Senhor Jesus, entra na minha vida, no meu coração, eu Te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, perdoa os meus pecados, que o meu nome esteja inscrito no livro da vida, e de hoje em diante,
eu possa viver com a tua bênção, com a tua direção, com o teu poder, no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado por me receber na tua família, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe muito as suas vidas. Amém. Por favor, esses irmãos aqui vão conduzir vocês aqui ao lado para você receber mais uma oração. E aí você já volta aqui para o culto, tá bem? Por favor, sigam aqui ao lado. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos adorar a Deus. Temos um cântico aqui preparado. Qualquer um que a gente cantou hoje está bom, viu? Ore a Deus enquanto você estiver cantando. Consagre a tua vida. Se a tua vida está pesada, talvez hoje seja um dia que você pode sair daqui muito mais leve, no momento em que você entende o que Deus está falando com você nessa manhã. Senhor, eu peço no nome de Jesus que o Senhor abençoe cada vida nessa manhã, para que os princípios da tua palavra entrem, penetrem no nosso coração, façam uma transformação naquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. Eu quero pedir especialmente, Senhor, que o Senhor abençoe as pessoas que entraram aqui realmente sentindo que sua vida está pesada, ó Deus. Pessoas que estavam desanimadas, estavam com dificuldade de lidar com o futuro, estavam perdendo a esperança. Que o teu Espírito agora ministre esses corações, ó Deus, que eles sejam renovados e saibam que há ainda muito para ser feito, que há ainda muito trabalho do teu Espírito para ser feito nas suas vidas, e que há sim um futuro de esperança, um futuro de glória, um futuro na tua presença, que há muitas coisas que o Senhor vai fazer na vida deles ainda, vai levantá-los para que possam servir e abençoar outros, e que esse momento de luta, de dificuldade que eles passam, vai passar, porque o Senhor é poderoso para nos sustentar no meio do processo e nos levar até a vitória, no nome de Jesus. Derrama a tua graça sobre cada vida aqui, ó Deus, para que saímos daqui fortalecidos pelo teu poder, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Nós vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo, agradecer a Deus por esse momento e declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida, para que você vá na paz do Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez estamos aqui reunidos como teu povo, como tua família, reunidos porque valorizamos a comunhão entre nós, valorizamos a comunhão contigo, Deus. Nos alegramos em estar na tua presença e pedimos que agora, ao sairmos daqui, a mesma unção, a mesma graça, o mesmo poder estejam sobre a vida de cada um dos teus servos e seja manifesto por onde quer que andarmos, Deus. Leva-nos debaixo da tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória. Amém.